Gente, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos. Amém. Que Deus seja abençoando a vida de todos vocês de forma poderosa. Depois de um tempo, nós estamos chegando com a nossa aula de número 7 do curso Ministério da Pregação. Eu espero que você não tenha desanimado. Eu espero que você não tenha desistido, mas vamos continuar firme. Estamos próximos de chegar ao final do nosso curso Ministério da Pregação e com muitas novidades, muita coisa boa, tá bom? Por enquanto, eu só vou deixar para você aqui a aula de número 7 e logo a seguir vai vir aí a aula de número 8 também, bem produtiva para cada um de nós. Agora, as novidades que eu estou falando é que vai vir aí para o finalzinho da nossa última aula aí, viu? Na nossa última aula, aula de número 12, tem novidade, além do certificado, vai ter outras novidades, mas eu vou contar isso quando tivermos já próximo aí do finalzinho do nosso curso Ministério da Pregação. Me perdoe se a imagem não estiver muito boa, não estou conseguindo ver daqui se está muito boa, mas vamos tentar levar para você um conteúdo de qualidade, que é aquilo que eu vou estar produzindo para você aqui dentro desta aula de número 7, tá bom? Gente, como todos já sabem, a nossa apostila ela encerrou, mas eu tenho aulas extra que eu quero trazer para você. Inclusive, eu quero trazer baseado no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo 16, que é um versículo, quer dizer, todo o texto ali, versículo 16, 17, 18, todos são importantíssimos para o ministério da pregação. Por quê? Porque quando ele fala em ministério da pregação, tem gente que só pensa no altar. Não todos, mas tem pessoas que pensam que o ministério da pregação está voltado para o altar. E a pregação ela não está voltada só para o altar, só na igreja, no templo, não. Jesus, quando levanta o povo para o ministério da pregação, chama para o ministério, ele depois envia. E um dos trechos do Evangelho de Marcos vai dizer o quê? Que Jesus falou para os discípulos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então ele não está focando ali, não está restringindo apenas ao altar, à igreja. Ele está abrangendo todos, né? Ele está abrangendo todos. E o pregador tem que entender isso. Ele não é pregador de igreja. Ele não é pregador de altar. Ele é pregador para pessoas. E essas pessoas, elas vão estar na igreja, vai estar nas ruas, vai estar nos hospitais, nos presídios, vai estar nas esquinas por aí. Em todo canto você vai encontrar. Você pode ter pensado em mais algum lugar que eu não consegui lembrar aqui agora, mas em todo canto você vai encontrar pessoas. E aonde tem pessoas, o que é que tem que ter? A ministração da palavra de Deus. Então, Jesus, ele nos enviou para pregar para todos, não para pregar sobre o altar. E o pregador tem que entender isso. O que nós estamos vendo nesses últimos dias é o que? Pregadores se restringindo apenas ao altar, como se o altar fosse o suficiente. Você não é pregador de altar, você é pregador do reino de Deus. E pregador do reino de Deus, pregador do evangelho, ele é pregador para estar em todos os lugares. Se eu for contar a experiência de pregadores aqui, eu tenho muitas, só que eu não posso falar todas aqui, ou seja, tem algumas histórias que eu não posso falar, porque vai que esse vídeo vai chegar até este pregador, ele vai saber que eu estou falando com ele. Mas tem pregadores que já deixou de pregar em igrejas devido à igreja ser pequena. Tem pregadores que já deixou de pregar em igrejas devido a ter poucos membros. Não só pregadores, cantores também, tá entendendo? Cantores também, não só pregadores. Isso aí abrange todo, né? Nós somos pregadores. E o que nós vamos ver em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16? Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes. E, em outras palavras, né? Inofensivos ou simples como as pombas. Olha o que Jesus está falando. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. O lobo, ele faz o que com a ovelha? Devora, né? O lobo devora a ovelha. Mas nós vamos entender esse significado, porque Jesus pode estar te levando ao meio em meio a lugares que vão ter pessoas que vão ser contra a ministração do evangelho e vão querer te devorar também. E eu não estou falando agora só de ímpio não, viu? Porque tem muita gente aí que se diz ser cristão, mas na verdade não tem atitude de cristão, não se comporta como cristão, não se vive como cristão
E aí nós temos que, né, saber lidar com todos os tipos de pessoas em diferentes lugares. A frase, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobo, é uma passagem bíblica aqui em Mateus 10:16, a qual nós lemos, Jesus disse aos seus discípulos, o qual significa que eles seriam enviados para um ambiente hostil. Eles seriam enviados onde enfrentariam perseguições, ou perseguições, no plural também, e oposição, ou seja, alguém que seria contra o evangelho, mas também deveriam ser prudentes e sabedores. Eles deveriam ser prudentes, deveriam ser simples, ou seja, eles deveriam saber lidar com a situação. Qual é o objetivo do pregador? Pregar a palavra. Qual é o objetivo do pregador? Pregar o evangelho de Cristo. Então, tem até um texto bíblico que vai dizer a tempo e fora de tempo, quer dizer, a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, tem momento que nós vamos ser levados, por que eu falo levado? Porque a ministração da palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus, ela não é, ela não é ela não é pregada onde nós queremos e aonde nós somos levados. E levados por quem? Levados por aquele que é o dono da palavra, levado por Cristo. É Ele que nos conduz aonde Ele quer que nós preguemos a sua palavra. Está entendendo? Então, é isso que eu quero que você compreenda. Que às vezes nós vamos chegar em locais, em lugares, e eu falo até referente à igreja também, altares também, né? Tem lugares, tem igrejas que você vai estar pregando, que tem gente ali que não vai gostar da ministração da mensagem, não vai com a tua cara. Então, o que nós vimos e aprendemos com isso? Que tem lugares que não vai ser favorável ao que nós estamos indo fazer ali, mas precisa ser feito. Tem lugares que vai ser lugares difícil de se pregar a palavra, mas que precisa ser pregado. E se você chegou até ali, isso quer dizer que você tem a capacidade de estar ali. Você tem capacidade de estar pregando a palavra ali. Está entendendo? Por isso, esta palavra de lobos, de ovelhas no meio de lobos, né? Ovelhas no meio de lobos. Porque às vezes isso pode sim acontecer, tá? Nós não estamos livres disso. Chegarmos em lugares que não seremos aceitos. Chegarmos em lugares que muitas das vezes a gente não vai sentir nem o prazer, a verdade é essa, de pregar devido ao ambiente, né? Devido ao lugar em si, devido a pessoas que estão ali, só que são pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Então, a gente não prega só onde a gente tem vontade, a gente não prega só onde a gente deseja, a gente não prega só onde a gente quer, a gente prega onde precisa que o Evangelho seja pregado. A gente prega a palavra de Deus aonde precisa que a palavra seja pregada. Dá para você compreender isso aqui? Então tá aí, porque o texto ovelhas em meio de lobos, no meio de lobos, perdão. Tá aí o porquê ovelhas no meio de lobos. É porque às vezes nós vamos lidar com situações. Eu mesmo já lidei com muitas situações difíceis até, mas graças a Deus sempre nos deu graça e aqui estou eu falando disso aqui para vocês também. Talvez você que ainda não chegou em um local assim, talvez você que ainda não chegou em meio a lobos, pode ter certeza que uma hora você vai lidar com isso. Vai chegar essa situação. E você tem que ser o quê? Prudente, simples, ou seja, sábio para lidar com tudo isso e deixar a palavra de Deus lá. Tá entendendo? Então, ovelha no meio de lobo, né? Ovelha no meio de lobos é a imagem de ovelhas no meio de lobos que representam a situação difícil e perigosa que os discípulos de Jesus enfrentariam ao pregar o evangelho. Tô olhando aqui que eu tô vendo ali uma cola, tá, gente? Tô olhando, por isso que eu tô empolado assim. Os discípulos de Jesus enfrentariam a pregar o evangelho. As ovelhas são indefesas, na verdade, e vulneráveis, enquanto os lobos são predadores que podem causar dano às ovelhas. Mas quando Deus ele nos permite, não é nós ir por conta própria.
Tem gente que ele quer ir para determinados lugares pregar a palavra por conta própria. Não, Deus sabe o momento e a hora de te levar a determinado lugar e você tem que aprender. Esperar o tempo. Não, seja, não, você não pode querer ser herói, né? Você não pode querer ser herói. Não, eu vou porque não sei o que, não sei o que, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Calma. Que até os pregadores na Bíblia, eles iam onde Deus mandava. Até Jonas o Fujão, lembra de Jonas o Fujão? Ele poderia ter ido para Nínive sem problema nenhum, até porque era Deus que estava mandando. E se Deus estava mandando ele ir pregar em Nínive, Deus já tinha entrado com providência em tudo que deveria ser feito lá e como os moradores de Nínive iriam receber a palavra. Mas Jonas, sabendo do que era a cidade de Nínive, preferiu fugir. Preferiu fugir. Na outra aula que nós vamos trazer, na aula de número 8, eu vou falar um pouco sobre o Jonas, tá bom? Vou falar um pouco sobre o Jonas e o que acontece na vida daquele que foge do chamado de Deus. O que acontece na vida daquele, ou que pelo menos tenta fugir, né? Porque fugir ninguém consegue. O que acontece na vida daquele que tenta fugir do chamado de Deus para não fazer aquilo que Deus ele ordena, que Deus manda. No momento, pregadores, lembre disso. Ser pregador não é ser artista, é estar disponível para o ministério da pregação na hora que o Senhor enviar, na hora que Deus enviar. O pregador, talvez tenha alguém que está assistindo essa aula aí, o pregador ele não precisa ficar pedindo ninguém para indicar ele para pregar em igreja nenhuma. Ele não precisa. Tem pregador que é assim, oh, me indica lá para pregar na tua igreja, para pregar na igreja lá, nas igrejas que tu passa pregando, me indica lá também, para poder eu pregar lá. Gente, isso aí não precisa. Deus ele só leva o pregador no lugar que ele quer levar. Tá entendendo? Deus ele leva o pregador no lugar que ele quer levar. Deus não vai levar o pregador para um lugar aonde ele vai perecer. Até porque o nome do Senhor é para ser glorificado através do pregador. Não para o pregador se aparecer através do nome do Senhor. Tá entendendo? O nome do Senhor que tem que ser glorificado através da vida do pregador. Então, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, Deus sabia o que iria acontecer lá. Deus já tinha previsto tudo. Aliás, eu vou falar previsto não. Deus já sabia, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Mas Jonas achou por bem fugir, ou pelo menos tentar fugir. E para quem tenta fugir daquilo que Deus já colocou sobre a sua vida, filho, não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Na aula de número 8 eu vou falar sobre o Jonas, tá bom? E o que acontece com o servo fujão, que tenta fugir da presença de Deus para não fazer aquilo que Deus ordena. Então, nesta aula eu só quero focar nisso aqui que eu estou falando para você. Lugares que Deus vai te enviar, que muitas vezes não é favorável, mas só que a palavra precisa ser pregada ali. E Deus só envia pessoas para determinados lugares que Ele sabe que a capacidade de apregoar a sua palavra ali, de ganhar almas para o reino. Então, sede prudentes quando alguma situação difícil vier contra a tua vida. Seja prudente. Seja prudente. Esta parte da frase indica que os discípulos não deveriam ser ingênuos ou irresponsáveis. Eles precisavam ser cautelosos, né? Eles precisavam ser cautelosos e astutos, sabendo como se proteger e evitar com que os lobos, de alguma forma, os afrontassem. Tem gente que se rende à afronta muito fácil. Aí ele quer responder à mesma altura, quer partir para cima. Como pastor consagrado ao ministério do pastorado, eu tenho 16 anos. É o mesmo tempo que eu tenho de ministério de avivamento missionário, que é o ministério ao qual hoje eu sou pastor. Mas eu dirijo igreja desde os meus 20 anos, se não me engano. Eu dirijo igreja desde os meus 20 anos de idade. E é isso mesmo? 20? Eu acredito que é. Se eu tiver errado nas contas, não tem problema não. O que importa é o que eu vou reproduzir para vocês. E nesses meus 20 anos de idade, eu já vi de tudo. Todo tipo de pregador, todo tipo de pastor. Em convenções, pastores brigando para poder pegar uma congregação melhor.
porque não que queriam uma congregação pequena. E é coisa que a gente vê no meio cristão, no meio evangélico. É coisa que a gente vai ver no meio aí dos ministérios. Mas quando a gente entende que quem nos chamou para a obra foi Deus, a gente entende que Deus é que vai nos colocar onde Ele quer. Que Deus vai nos enviar onde Ele quer. Na hora que Ele quiser levantar, Ele levanta. Na hora que Ele quiser derrubar, Ele derruba. Na hora que Deus quiser nos tirar do ministério, Ele tira. Na hora que Deus quiser nos enviar para determinado lugar, Ele vai nos enviar. Esse é o Deus que nós servimos. Lembra de Saul? O povo queria um rei, Deus falou, então providenciaria um rei. Veio Saul. E o mesmo Saul que ocupou o trono, ali foi aquele mesmo Saul que Deus chegou lá e tirou também. E pegou um Davi. Davi também é uma outra história que dá para ser contada aqui, né? Dentro deste curso, Ministério da Pregação, quem sabe nas próximas aulas. Deus veio e levantou Davi. Quem era Davi? Nada. Davi não era nada. Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E nada mais que isso. É tanto que quando Samuel chega na casa de Davi, ou na casa de Jessé, para poder ungir um dos filhos de Jessé a rei, todos que estavam na casa compareceram diante de Samuel. E foi Deus, não foi Samuel que falou assim, não é nenhum desses aqui não. Foi Deus que falou para Samuel, não é nenhum desses. O homem vê o que está diante dos olhos, a aparência eu vejo o que está no coração. Aí quando Samuel fala assim, não é nenhum desses, não deve ter outro aí, né? Aí foi lá e perguntou para Jessé, tem algum outro jovem ou mancebo, como tiver na tua Bíblia? Aí aqui Jessé fala assim, tem um, o menor aqui, gente, quer dizer o mais novo, tá? O menor, ou seja, o mais novo. E onde ele está? Está no campo cuidando das ovelhas, então manda chamar ele. Olha que algo interessante aqui. Porque até então Davi parecia não ter muita importância dentro da sua casa, não. Mas quando Samuel fala para Jessé, manda chamar o menor, porque não assentaremos na mesa até que ele chegue. Sabe o que Samuel está falando? Ninguém vai almoçar enquanto o menor não chegar. Gente, Deus é lindo demais. Tem gente que reclama pela função que está fazendo hoje na igreja, no ministério. Não, eu não queria ser obreiro, não, eu queria era ser missionário, eu queria ser presbítero, eu queria ser pregador, eu queria me colocar para fazer isso, eu não queria. Calma, gente. Que quando o pai de Davi, o Jessé, colocou Davi para cuidar das ovelhas lá no campo, Jessé imaginava que um dia Davi ia ser rei? Não. Jessé não imaginava que Davi um dia ia ser rei. Ele coloca Davi lá no campo para cuidar das ovelhas. Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui vai servir, oh meu Deus, isso aqui tinha que ser ministrado para todos, não só para quem quer ser pregador. Deixa eu falar uma coisa. Talvez eu traga no rádio nas próximas programações sobre isso. Você vai ver em alguma parte da Bíblia Davi reclamando porque ele está cuidando das ovelhas do seu pai enquanto seus irmãos estão lá? Você não vai ver. Ao contrário, você vai ver o quê? Davi enfrentando urso, leões, para poder livrar as ovelhas da boca deles. Davi está arriscando a própria vida para cuidar das ovelhas a qual ele apacentava. Davi poderia fazer o quê? As ovelhas é do meu pai, eu só estou aqui apacentando. Quer devorar as ovelhas? Devore. Não, mas sabe por que Davi não fez? Gente, isso aqui é lindo. Mas sabe por que Davi não fez isso? Porque Davi queria mostrar o seu melhor. Se me colocou para cuidar de ovelhas, então eu vou cuidar das ovelhas da melhor forma possível. Eu vou dar o meu melhor nesse serviço que foi colocado nas minhas mãos para fazer. Tem muita gente que nunca saiu da posição em que está, sabe por quê? Porque na posição que está nunca deu o seu melhor. Nunca fez o seu trabalho com excelência. Se não fez o seu trabalho com excelência, nunca sairá daquela função em que foi colocado, ou que foi colocada. Mas não era isso que eu queria fazer. Eu fico imaginando, você já parou para pensar que talvez Davi também não queria estar apacentando as ovelhas do seu pai Jessé? Mas o pai Jessé colocou ele para apacentar as ovelhas. E lá ele está lá apacentando as ovelhas. Ele não está reclamando, talvez não é o que ele queria. Mas ele está lá apacentando as ovelhas. E dando o seu melhor. Como é que Davi estava dando o seu melhor? Livrando as ovelhas da boca do urso e do leão. Agora, naquilo que te colocaram para fazer, você está dando o teu melhor? Está entendendo? Você está dando o teu melhor? Eu queria ser pregador, me botar para cuidar do grupo de evangelismo. Dê o seu melhor no grupo de evangelismo e Deus vai te colocar em lugares altos.
Mas se você não está dando o teu melhor naquilo que foi colocado nas tuas mãos para fazer, como é que você quer chegar no lugar que você sonha? Na posição que você sonha? Tá dando para você entender isso aqui? Davi ele não reclama, ao contrário, ele arrisca a sua vida pelas ovelhas. Filho, dê o melhor de você na função em que te colocaram. Dê o melhor de você na função que te colocaram. Dê o melhor. Exerça esta função com excelência. Se for para cuidar de um ciclo de oração, cuide. Se for para cuidar de um culto de evangelho, cuide. Se for para sair dando água para o pessoal na igreja, faça com excelência. Dê o seu melhor. Porque Deus ele vai te elevar a coisas maiores e melhores. Nessa aula aqui não vai dar para me prolongar, não. Então, o que Jesus está falando ali, quando Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos, Jesus está dizendo, independente em que meio você vai estar, dê o seu melhor, seja prudente, seja sábio, seja simples. Tem muita gente que não alcançou o que deseja por não exercer a função em que está com excelência. Essa é a realidade. Tem muita gente que não alcançou o que sonha ainda, porque na função em que está, na posição em que foi colocado, não está fazendo da forma que deveria fazer. Se tiver que arriscar a tua vida, arrisque, mas dê o teu melhor. Quando você dá o teu melhor naquilo que foi te confiado, Deus vai trazer o melhor dos melhores ainda sobre a tua vida. Mas dê o teu melhor nesta função em que você foi colocado, tá? Eu quero falar sobre prudentes como a serpente. Se der tempo, nós falarmos aqui ainda nessa aula, rapidinho. Essa parte da frase, indica que os discípulos deveriam ser responsáveis e não irresponsáveis. Simples como a pomba. No entanto, a sabedoria e a cautela não deveriam substituir a simplicidade e a honestidade. Os discípulos deveriam ser transparentes em suas palavras e ações, sem se deixarem levar pela falsidade e pela hipocrisia, que é o que nós estamos vendo muito hoje no meio do ministério da pregação. Tem muita gente que está sendo hipócrita, não é nada daquilo que ele está ministrando, não é nada daquilo que ele está pregando, mas você que está me assistindo aí, ouvindo esta aula, seja transparente naquilo que você é. E eu vou falar aqui o que muita gente diz que não tem como, mas tem. Pregue aquilo que você vive. Pregue a palavra de Deus com sinceridade. Pregue aquilo que você vive. Tá certo? Eu vou voltar logo logo com a aula de número 8, falando um pouco de Jonas também, tá? Não fuja do teu chamado. Não fuja do teu ministério. Deus te confiou algo, é porque Ele sabe que você é capaz. E Ele vai fazer coisas grandes através da tua vida. Um abraço a todos e até a nossa aula de número 8, em nome de Jesus.